Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Estamos juntos mais uma vez para aprendermos sobre a palavra de Deus e nós precisamos a cada dia nos debruçar, abrir os nossos ouvidos e a nossa mente para ouvir a voz de Deus, para compreender a mensagem de Deus para cada um de nós, segundo essa verdade. Queridos, eu quero conversar com você hoje sobre um assunto que diz respeito ao nosso dia a dia, o tempo todo. Nós estamos em um ano eleitoral e a gente percebe que a polarização, né? Um grupo está do lado A, o outro grupo está do lado B, e essa polarização tem levado as pessoas a estarem apaixonadas por fulano, por Beltrano, e aí as pessoas defendem com unhas e dentes. Não, o meu candidato é o melhor, ele é uma pessoa que tem uma conduta ilibada. Ei, cuidado, sabe? Não coloque a sua confiança no ser humano. O ser humano não tem, sabe, esse prestígio todo que você às vezes pensa de ter, porque o ser humano, nós vamos entender pela palavra de Deus que o ser humano, ele se corrompe com muita facilidade, porque a nossa natureza, por conta da entrada do pecado, nós temos a tendência natural de fazer aquilo que é errado, e eu preciso admitir isso, nós precisamos admitir isso, e eu já falei aqui, eu quero que você só compreenda que o primeiro passo para que um doente fique curado é reconhecer que está doente. Então eu e você precisamos entender que a nossa natureza ela não é boa. Nós temos a tendência à corrupção, ao erro, ao engano. Nós temos essa tendência, então nós precisamos compreender isso e buscar em Cristo, buscar em Deus a força para que Ele possa nos transformar. É só assim que nós vamos conseguir, pela sua graça, ser pessoas melhores, mas naturalmente nós não somos. Nós precisamos admitir isso, compreender isso. Então, se eu compreendo isso, eu não preciso ficar defendendo, sabe, com tanta paixão, lado A, o lado B, sabe? Eu gostaria que no que nós vamos estudar aqui, que essa mensagem pudesse chegar ao maior número de cristãos, para que dessa forma os cristãos comecem a compreender que o lado que eu tenho que defender é o lado de Cristo. Eu tenho que ser cristão para representar Cristo e defender a Cristo. Não, eu diria nem defender, ser testemunha de Cristo, viver o cristianismo na essência, na íntegra. É isso que nós precisamos. E nós vamos abrir a palavra de Deus e para isso nós vamos orar, para que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos orar, amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença, Senhor, e nós precisamos do Santo e Bom Espírito para entendermos a Tua palavra, para compreendermos quem somos nós e qual deve ser a nossa busca cada dia para sermos mais parecidos com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ilumina, Santo e Bom Espírito, em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos, então, começar a entender isso aqui, ó. Vem aqui comigo, Jeremias capítulo 17, para a gente poder entender. Esse é um grande profeta, Jeremias capítulo 17. Nós vamos ler o verso 5 e depois o verso 9 para a gente compreender quem somos nós nessa visão bíblica de uma forma profunda. Diz assim, ó. Assim diz o Senhor. Quem disse foi o Senhor, não foi Jeremias, foi o Senhor quem disse. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ei, compreenda isso, que aquele que passa a confiar no ser humano, achar que o ser humano é o cara, ele vai cometer erros. Não existe um ser humano que seja o cara aí, não, esse tem uma conduta ilibada. Não, não existe isso. O ser humano, naturalmente, ele se corrompe. Então, Deus aqui está, o Senhor está dizendo, maldito é o homem que confia no homem e faz do braço carnal a sua confiança, a sua força. Ei, o ser humano passa, tudo que ele propõe é falível, é enganoso, se corrompe. Então, nós precisamos ter essa compreensão. Aí, o verso 9 agora do capítulo 17 diz assim, enganoso é o coração humano, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Pronto, então eu preciso entender isso. Essa aqui é uma verdade profunda para a minha vida e para a sua. Enganoso, ó, é o coração, a mente humana, mais do que todas as coisas. O texto está dizendo isso.
e desesperadamente corrupto. Pronto, eu preciso entender isso. Então, essa é a palavra de Deus para mim e para você. Então, eu preciso agora desconfiar de mim mesmo. Por isso, eu não posso nem confiar em mim mesmo. O grande segredo da vida, e como cristão também, é nós desconfiarmos de nós mesmos a cada dia. Por isso é que Jesus disse, olha, vigiai, ei, preste atenção, esteja atento. Quais são as suas atitudes, quais são os seus pensamentos. Nós precisamos desconfiar de nós mesmos a cada dia. Quando eu desconfio de mim mesmo, então eu tenho que correr para aquele que pode me ajudar, que é Jesus Cristo. Esse é o segredo. Então, diante disso, eu não posso ficar, sabe, levantando a bandeira A, B e defendendo. Não, esse é honesto, esse é o melhor. Ei, todo ser humano, ele tem a tendência para se corromper. Então, a bandeira que eu devo levantar é a bandeira de Cristo. Eu preciso defender a Cristo, porque esse foi incorruptível, ele não se corrompeu. Mas o ser humano é falível, o ser humano erra. Então aqui está. Aí o verso 7 do capítulo 17 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Você quer ser feliz? Você quer estar bem? A sua confiança, a sua esperança deve ser no Senhor. Então aqui está. Esse que confia no Senhor e a esperança do Senhor, esse é feliz, esse é bendito. Esse é diferente, porque você não confia em você, você desconfia de você e você passa a confiar no Senhor, porque só Ele pode ajudar você e a mim. E nós precisamos entender isso de uma forma clara. Isso deve fazer parte da minha vida. Então, agora nessas eleições, que está aí tudo polarizado, fulano, beltrano, aí eu estou de um lado, eu estou do outro, aí você discute, aí você bota textos nas redes sociais. Ei, não faça isso. Você que é cristão principalmente, o seu lado deve ser o lado de Cristo. Olha, testemunho de Cristo, é isso, não das pessoas. O ser humano se corrompe, nós precisamos entender isso. Olha o que Jesus disse aqui para ficar mais claro para a gente em Mateus, capítulo 19, Mateus 19, verso 15. Olha o que Jesus disse, para a gente poder ficar alerta, ficar atento com relação a essas verdades. Capítulo 19, verso 15, Jesus vai dizer assim, para a gente poder entender de uma forma clara. Capítulo 15, digo melhor, só troquei aqui, e o verso 19, olha o que Jesus diz aqui, ó. Porque do coração humano ou da mente humana procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. É do coração, é da mente humana que sai todo esse mal aqui. Quem disse foi Jesus. Os maus desígnios, os maus desejos saem da mente humana. Furtos, homicídios, falsos testemunhos, fake news, mentira. Ei, é o que mais acontece aí. E aí fica, então, cristãos defendendo. Não, esse aqui é honesto. Aí vai lá, amigo, irmãos, por favor, acorda. O ser humano é corruptível. Ele se corrompe, ele erra. Então, pare de defender. Você precisa testemunhar de Cristo. Você precisa ser um defensor de Cristo. Não, Cristo não precisa nem de defensores, porque ele é a verdade. Mas você e eu precisamos ser testemunha de Cristo. E é isso que vale a pena. Sabe por que Cristo realmente é? E eu preciso fazer isso? Aí veja o que Pedro disse aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Aqui está. Esse sim, capítulo 2, verso 22, ele diz assim, ó. Capítulo 2, verso 22. 1 Pedro, aqui eu estou no segundo, capítulo 2, verso 22. O qual não cometeu, isso Cristo, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. O qual não cometeu pecado, nem dolo, nem engano algum se achou em sua boca. E é por isso que Pilatos, no julgamento de Cristo, por 3 vezes ele diz: eu não acho nesse homem crime algum. Ele é inocente. E Pilatos faz isso o tempo todo porque Cristo era inocente. Cristo foi condenado não porque ele cometeu pecado, ele foi condenado por causa do seu pecado e do meu pecado. Ou seja, Cristo pagou o preço que eu e você teríamos que pagar, porque nós somos corrompidos, nós erramos, nós cometemos erros, mas Cristo não. Então eu e você precisamos agora assumir, tomar uma decisão. Senhor Jesus, ajude para que eu possa não ficar defendendo lado A ou lado B, sabe? Gastando as minhas energias, sabe? Brigando com fulano, com beltrano. Não. Você precisa agora, com sabedoria, escolher, talvez,
aquele que seja o menos pior dos candidatos. É verdade, sabe? E procure, assim, quem sabe, aquelas pessoas mais que tenham uma moralidade, uma sinceridade, uma honestidade, sabe? Você precisa agora, com sabedoria vinda do alto, escolher o melhor, mas não ache que mesmo esse melhor tem uma conduta é, ilibada. Não, não tem. O ser humano é alguém que erra. Então nós precisamos unicamente confiar e defender e testemunhar de Cristo, porque esse vale a pena. Então, que o Espírito Santo te convença, que o Espírito Santo faça com que você compreenda isso e que você possa compartilhar esse vídeo para que mais cristãos, mais pessoas possam ouvir essa verdade e colocar em prática e decidir estar do lado de Cristo, porque esse vale a pena. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado por essas verdades na tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos do teu lado, compreender que nós somos falíveis, que nós erramos, que nós nos corrompemos, mas que nós precisamos desconfiar de nós mesmos e voltar para o Senhor a cada dia para sermos novas criaturas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.